irmãos, eu quero abrir com os irmãos no livro de Efésios, no capítulo 4, versos 17, 18 e 19. Amém? Efésios capítulo 4, verso 17 diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Graças ao Senhor nós chegamos mais uma vez nos aspectos práticos dessa carta. Por isso que Paulo começa esse versículo dizendo, portanto. Para nós entrarmos nessa realidade que precisamos entrar, nós precisamos entender tudo aquilo que nós já vemos falando domingo após domingo sobre a carta de Efésios. Se nós não conseguirmos compreender tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus, que realmente Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que de uma vez por toda Ele nos salvou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos fez de estrangeiros e forasteiros, família de Deus, casa espiritual, um corpo místico, de ambos os povos fez um novo homem. O que é esse novo homem? É a igreja. E agora, diante de todas essas verdades, nós precisamos manter a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Precisamos realmente entender que o Senhor, Ele disponibiliza irmãos para estar tratando conosco. Por isso Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então todos nós estamos passando por um aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento nos faz dependente dos nossos irmãos. Ninguém consegue se aperfeiçoar sozinho, porque o que se isola busca os seus próprios interesses e a verdade de Deus não está nele. Mas o Senhor Jesus, Ele nos faz andar em família. Você lembra que Ele faz o solitário andar em família? Ele nos põe em família. E na nossa caminhada, na nossa jornada nessa terra, o Senhor tem nos presenteado com alguns irmãos que têm fazido parte realmente da nossa vida. E realmente nós estamos conseguindo experimentar realidades espirituais que em certos locais nós não conseguíamos antes experimentar. Porque agora nós somos uma grande família e nós nos importamos com os irmãos. Então os problemas dos irmãos viram os nossos problemas, porque nós somos irmãos, não somente de falar, de dar paz, irmão, e cada um ir para sua casa e esquecer um dos outros, ainda que muitas vezes truculentos, cheios de falha, cheios de erro, mas nós estamos caminhando na direção certa, e isso é graças ao Senhor Jesus. Ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mas esse caminhar, ele tem algumas pedras de tropeço, e muitas vezes a nossa vida secular, ela se torna uma pedra de tropeço, para todos nós. Às vezes mais para aqueles irmãos que falam, do que para os irmãos que não falam tanto. Porque aqueles irmãos que falam a palavra de Deus, eles são mais provados, eles são mais atacados pelo diabo. Por isso lembro-me de uma frase do meu pai, que ele dizia assim, ele falava para a mãe, está tudo bem. E a mãe falava, que bom, né? Não está nada bom. Porque se tudo vai bem, é porque nós não estamos agradando o diabo, agradando a Deus. E o diabo, ele não tem se levantado. Mas, quando nós agradamos a Deus,
precisamos lembrar que nós estamos numa guerra espiritual. E muitas vezes, irmãos, por causa do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, por causa até mesmo da dureza do nosso coração, nós não conseguimos entender as coisas espirituais, que nós estamos diante de uma guerra espiritual. E por às vezes nós desconsiderarmos essa guerra, que nós andamos tão afastados das coisas de Deus. Eu lembro-me um dia que o irmão Pablo falava da guerra entre o povo Israel e o povo islâmico. Por que que Israel, os soldados israelenses, os cidadãos de Israel, eles se guardavam tanto de uma pessoa estranha, dos ismaelitas? Por que que eles tomavam tanto cuidado? Eles tomavam tanto cuidado, Júnior, porque se um inimigo entrasse na casa dele, ele sabia que aquele inimigo ia matar ele, ia matar sua esposa, ia matar seus filhos, ia queimar sua casa, não ia deixar nenhum vestígio, ia querer destruir a vida daquele soldado. Mas muitas vezes, na vida espiritual, nós esquecemos que nós estamos em uma guerra muito mais grande do que essa que nós podemos ver com os nossos olhos. Há uma guerra espiritual. E nós estamos numa posição de igreja. Nós estamos numa posição de corpo de Cristo, de um organismo vivo. E como esse organismo, ele pode se defender? Mais para frente nós vamos ler como nós podemos nos defender. Mas eu quero colocar hoje para os irmãos como nós vivemos distraídos, assim como os irmãos de Éfeso. Vejam, Paulo diz assim: isso, portanto, vos digo e testifico no Senhor, que não andeis mais como também andam os gentios, ou como também andam as pessoas, a grande população. Porque realmente no tempo de Paulo, muitos irmãos ainda se deixavam distrair e andavam segundo o curso desse mundo e não segundo a Deus. Eles andavam, por isso que Paulo diz: portanto vos digo e testifico no Senhor, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, nós podemos pensar que hoje nós vivemos em tempos que temos muito mais distração do que os tempos de Paulo. Mas Paulo está mandando uma carta para uma cidade que era um centro comercial. Ou seja, nessa cidade você teria muitas oportunidades de crescer e ganhar muito dinheiro. E além de um centro comercial, era um centro cultural. Era uma cidade líder do Império Romano. Era a cidade. E ela contava com um grande templo, o templo da deusa Diana. Vocês já sabem disso, a gente tem comentado isso com vocês, ou Artemis. E esse templo, ele era da época antiga uma das 7 maravilhas do mundo. Então Paulo está falando para um povo que ele tinha muitos afazeres naquela época. Era uma cidade comercial poderosa, era uma cidade cultural, lá você tinha cultura, lá você poderia estudar, era uma cidade idólatra, era uma cidade bonita, era uma cidade que era um centro de visitações. Então, em Éfeso, você teria muitas oportunidades para ter uma vida secular segura. Mas essas oportunidades poderiam afastar o coração dos efésios de Cristo. Por isso Paulo, ele fala: portanto, digo e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, além de tudo isso que eu falei, Éfeso era uma cidade
conhecida pela sua libertinagem e imoralidade sexual. Assim como nos nossos dias, a libertinagem e a imoralidade sexual, ela está muito próximos a nós. Também para os cidadãos de Efésios, você poderia encontrar uma prostituta, mesmo dentro do templo. Aliás, no templo existia um lugar que eles separavam para os bandidos, assaltantes, homens imorais. Homens se refugiavam ali, corruptos. E esse refúgio de corruptos tornava a cidade ainda mais má. Porque quanto mais você se mescla com corrupção, mais a corrupção que está dentro de você se aflora dentro de você. Por isso não teste a sua carne, porque a palavra diz que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso naquela época os irmãos, eles tinham tantas oportunidades. Alguns historiadores classificavam essa cidade como a cidade mais imoral que existia. E se você estudar a história de Efésio, você vai ver que muitos filósofos diziam que ela era a escuridão de vileza. Era uma cidade em que o diabo atuava. Era uma cidade entregue a Satanás, entregue à idolatria, entregue à imoralidade sexual, entregue aos prazeres da vida, porque eles andavam segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. E não é de se admirar que Salomão, em toda a sua sabedoria, ele começa a sua carta de Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, verso 1 e 2. Então nós vemos como o povo de Deus é atacado por essa vaidade. Como nós estamos cercados, irmãos, de coisas para nos separar da realidade que nós temos em Cristo Jesus. Porque se nós termos forte dentro do nosso coração a realidade de quem nós somos em Cristo, nós não iríamos nos distrair com as coisas desse mundo. Veja, existem alguns aspectos na cidade de Éfeso que eu quero colocar para você. Primeiro, era uma cidade comercial. Era uma cidade cheia de oportunidades. Irmão, não desqualifique isso. Às vezes o diabo pode dar uma oportunidade para você. E essa oportunidade vai te separar da comunhão dos irmãos. Porque o comercial, era uma cidade comercial. E o comercial, irmãos, ele embota os nossos pensamentos. Veja como Paulo diz aqui, ele obscurece o nosso entendimento. Às vezes nós temos tantas oportunidades, e as nossas oportunidades, elas nos afastam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As oportunidades, às vezes, elas nos afastam da verdadeira oportunidade. Uma oportunidade, ela pode te afastar da realidade. Que triste, quando os irmãos trocam as coisas espirituais pelas coisas carnais desse mundo. E como tinha isso na cidade? E como tem isso hoje em dia? Nós vivemos numa cidade também cheia de oportunidades. Num país cheio de oportunidades. E como nós devemos filtrar as oportunidades que nós temos, para não nos afastar do caminho do Senhor Jesus. Para não embotar os nossos pensamentos. Como Paulo diz em 2 Coríntios. Trazer o nosso pensamento cativo a Cristo. Trazer a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Capítulo 10, verso 4 de 2 Coríntios diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando os sofismas. Nossa, irmãos, como nós
na nossa caminhada, nós deparamos com irmãos que têm fortalezas nas mentes. Irmãos que deveriam ter crescido no Senhor. Como eu falava, o irmão Juca essa semana me perguntou se existe o estado de paralisação na fé. E eu falei para o Juca, não existe, porque o que está parando já está retrocedendo. Porque o desobediente retrocede. A palavra nos ensina, crescei na graça e no conhecimento. Aquele que para, retrocede. Então nós temos que caminhar em Cristo, não retroceder. Mas as fortalezas que são formadas nas nossas mentes. E o diabo, ele é perito em formar fortaleza nas nossas mentes, irmãos. Porque como vocês lembram da tentação do Senhor Jesus? O que o diabo falou para o Senhor Jesus? Ele levou o Senhor Jesus no pináculo do templo e mandou o Senhor, olha aí, tudo que vês. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja, irmão. Conosco ele faz um pouquinho mais fraco. Conosco ele diz assim, nossa, eu vou te dar uma casa boa, se tu trocar as coisas espirituais pelas coisas seculares. E irmão, não estou dizendo aqui que nós não devemos trabalhar, a palavra diz, vai com a formiga, o preguiçoso, do suor do seu rosto comerás o teu pão, precisamos trabalhar. Estou falando aqui de questões de prioridades. O que tem sido a prioridade? Se nós invertermos os valores, a nossa vida vai continuar ou se tornar uma desgraça. Porque nós estamos invertendo os valores. Não vamos conseguir funcionar. Você pega, num carro existe o cabo de bateria, o positivo e o negativo, não existe? Você inverte os cabos ali e tenta ligar esse carro para ver se esse carro vai funcionar. Não vai funcionar. Aliás, você pode dar um curto e o carro vinha se apagar. É assim a nossa vida espiritual. Assim a nossa vida. Se nós invertermos os valores, o Senhor, ele precisa estar nos mostrando como nós devemos fazer. Por isso, em Provérbios capítulo 29, quero ler com os irmãos lá. Provérbios capítulo 29, verso 1. Vai dizer assim: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem nos esclarecido através da sua palavra. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos mostrado o caminho que nós devemos andar. Como nós precisamos priorizar primeiro, ou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas que nós colocamos na frente disso, nos serão acrescentadas. Mas muitas vezes, nós até mesmo por ignorância, nós buscamos as acrescentações e deixamos as prioridades de lado. E é por isso que muitas vezes, como somos filhos de Deus, filhos do Senhor, por Ele nós somos castigados. Porque o Senhor, Ele nos corrige se Ele nos tem por filhos. É isso que a palavra diz em Hebreus. Então nós precisamos prestar atenção. Como que nós estamos servindo o Senhor? Se realmente nós estamos sendo como os gentios, que andam em vaidade, segundo seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Veja, quando o seu entendimento está obscurecido, você vai ficar alheio à vida de Deus. Você vai buscar seus próprios interesses. A vida da igreja, a comunhão com os irmãos não vai ter mais valor para você. Por quê? Porque você está alheio à vida de Deus.
você está servindo a você mesmo. E quando nós servimos a nós mesmos, nós nos tornamos os maus servos de Deus. Então, vivemos uma vida alheia à vida de Deus. E nós que temos um pouquinho mais esclarecido o que é a igreja, nós sabemos e conhecemos alguns irmãos que eles vivem alheios à vida de Deus. Eu não estou julgando, mas a palavra está julgando. Porque quando nós estamos em vaidade dos nossos pensamentos, o nosso entendimento ele se torna obscurecido. E quando o nosso entendimento se torna obscurecido, nós começamos a não ser mais prudente. E começamos a correr atrás de coisas passageiras. E deixamos o principal de lado, a vida e a edificação da igreja. Veja, nesse capítulo o Senhor diz que Ele mesmo deu. Ele deu porque Ele venceu a guerra, Ele tomou para Ele. E como um espólio da guerra, Ele dividiu os seus tesouros conosco. E Ele deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo. O que o Senhor tem te dado? E o que você tem feito para a vida da igreja? Como você tem colaborado para o crescimento dos irmãos? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua atitude no corpo de Cristo, que é esse organismo vivo? Muitas vezes, nós precisamos reconhecer como estamos vivendo, que as coisas desse mundo têm embotado o nosso entendimento. E nós, mesmo que por muitas vezes não faltamos às reuniões de domingo, podemos até estar em todas as reuniões, mas estamos vivendo uma vida alheia à vida de Deus. Porque o religioso ele pode ir de segunda a segunda num lugar e cantar louvores, e fazer promessas, e falar em línguas, e fazer tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer. Só que agora Paulo, ele está trazendo os irmãos para um ambiente um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais alto. Ele está dizendo que aquele que é obediente a Deus, ele vive uma vida com Deus. Ele não vive alheio à vida de Deus. Ele não busca os seus próprios interesses. Pelo contrário, mas o interesse que temos é o interesse de Cristo. Irmão, mas como é duro, irmão, não ser enganado pelo príncipe desse mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Esse mundo, irmãos, está sepultado no maligno, dominado completamente pelo maligno. E a única fonte de luz que existe nesse mundo é a igreja. Então não se afaste da igreja, porque ela é o corpo de Cristo, uma fonte de luz, uma cidade refúgio para mim e para você. A igreja, os irmãos, o cuidado dos irmãos, a alegria de quando nos reunimos, como diz o Salmo 133. Como nós precisamos priorizar por essas coisas. Mas, irmãos, existem alguns aspectos realmente que nos separam da centralidade e da vontade de Cristo. O primeiro, como eu vinha falando para os irmãos, esse aspecto comercial. O segundo é um aspecto cultural. Éfeso era uma cidade cultural. Era uma cidade cheia de mestres. A filosofia grega veio de lá. Vários filósofos. Eles eram inteligentes, eloquentes, preparados para argumentar. Aliás, criaram a argumentação. Sentavam e conversavam horas e horas. E essa cultura afastava o povo de Deus. Era uma cidade, terceiro aspecto, líder do Império Romano. Era como se fosse uma capital hoje para nós aqui. Ou seja, ela era cheia de coisas. Era aquela cidade tipo São Paulo. Joinville já é uma cidade assim. O que você procurar tem aqui. Tinha coisas que não tinha aqui ainda, Jaime.
Mas agora já tem todo tipo de torpeza, já tem todo tipo de desgraça, tem em Joinville. Qualquer coisa que você quiser praticar tem em Joinville. Antes não era assim, mas agora já se tornou assim. E nós viramos também, como Éfeso, uma cidade religiosa. Se você sair daqui e contar quantos locais de reunião tem em Joinville, você vai ficar desacreditado. Existem muitos locais de reunião. E a cidade vai de mal a pior. Porque muitos, não todos, eles se reúnem até mesmo para pior. Por quê? Porque a verdade não está sendo pregada. Os irmãos se reúnem para estar escutando coisas que não veio do Senhor, doutrinas que não veio do Senhor, mestres que não foram instituídos por Deus, pessoas pregando e manuseando a palavra segundo as suas próprias cobiças, pessoas que o Deus é o seu próprio ventre, pessoas gananciosas, pessoas exercitadas na avareza, pessoas que o fim deles é o dinheiro. E muitos dos nossos irmãos têm sido escravizados por esses falsos mestres. Assim, irmãos, como também em Éfeso já existiam muitos falsos mestres. Era uma cidade religiosa. Era uma cidade maravilhosa, linda. Era um covil de criminosos e corruptos. E para a desgraça dela mesmo, se tornou a cidade mais depravada da Ásia Menor. Veja, quando Paulo chega nessa cidade, eles têm um impacto tão grande com o Evangelho. E ele fez muitas curas, milagres e prodígios. E Paulo, irmãos, vendo a necessidade dos irmãos, ele ficou dias, horas e meses, e até mesmo anos, ensinando, admoestando, ajudando os irmãos, conversando com os irmãos. Paulo se desgastou por aqueles irmãos. Leia o capítulo 19 e 20 de Atos. Ele deu a sua vida pelos aqueles irmãos, porque ele entendeu a necessidade que eles tinham. E graças ao Senhor, a verdade de Deus invadiu o coração de alguns deles. E muitos serviam o Senhor com alegria. E muitos são testemunho para nós até hoje. Amém? Irmãos, realmente nós precisamos trazer os nossos pensamentos cativo à obediência de Cristo. Porque a nossa mente ela vaga por qualquer coisa. Até num culto, até numa reunião, nós não conseguimos prestar atenção na palavra. A nossa mente ela tem que pagar tal conta, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo. Não conseguimos nos compenetrar apenas em alguns momentos que são tão breves e são tão especiais. Talvez os únicos momentos que estão sendo contados nas nossas vidas, irmãos, são esses, os momentos que nós passamos na presença de Deus. E a nossa vida é tão passageira. Sempre falo para os irmãos o que meu pai me disse um dia, que a vida dele passou como um piscar de olhos. Parecia que ele abria os olhos, ele era uma criança, se tornou um adolescente, se tornou um jovem, se tornou um homem, se tornou maduro e agora estava próximo à morte, e tudo isso foi um piscar de olhos. Veja, irmão, que testemunho para nós. Às vezes nós estamos colocando toda a nossa força, toda a nossa diligência em coisas que não nos acrescentarão um segundo na nossa vida. Às vezes nós estamos colocando
tudo o que temos em coisas passageiras. Estamos nos tornando escravos de Satanás. Satanás, ele é perito em deixar os irmãos escravizados na mão dele. E ele pega a nossa situação e leva ao Senhor. Olha lá o Lucas. O Lucas trabalha a semana inteira, faz serão a semana inteira, mas não te procura, Senhor, nem por 1 hora por dia, nem por 1 minuto por dia. E quando vai às reuniões, vai cansado. Esse é o diabo, irmãos. O diabo, ele te coloca numa posição de embutado. Ou seja, a sua mente não consegue discernir mais o que é o bem e o que é o mal. Então nós ficamos irmãos, mas como robozinhos na mão de Satanás. E, irmão, Satanás, ele é astuto demais. Nós que já servimos o Senhor há algum tempo, nós vemos como Satanás dá oportunidade para as pessoas. Ele enche os irmãos de oportunidade. E às vezes a primeira oportunidade que o irmão tem, ele já deixa de servir os irmãos. E eu pergunto para mim e para você, será que essa oportunidade veio das mãos do nosso mestre? Será que nós estamos vivendo aquilo que somos chamados para viver? Precisamos realmente, irmãos, enxergar nossa situação. Se realmente nós estamos andando como convém na casa do Senhor. Porque um dia todos nós haveremos de dar conta daquilo que fizermos nesse mundo, de bem ou de mal. Todos nós. Um dia nós vamos se ver lá, irmão, no grande tribunal de Cristo. Ah, irmão, que dia, né? Vamos se ver lá, Jaime. Que nós possamos ter multiplicado aquilo que o Senhor deu para nós fazer. E nós possamos, irmãos, ser servos fiéis e verdadeiros do Deus Altíssimo. Que o Senhor nos livre de ser presa fácil dos falsos mestres que têm se multiplicado dias após dias. Como diz em 2 Timóteo capítulo 4, cercar-se-ão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças. Então você quer ficar rico? A Bíblia diz, tem um recado para você. Aqueles que querem ficar ricos, caem no engano de Satanás, irmão. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma bênção, irmão, você ter dinheiro, se você ser um servo fiel e verdadeiro de Cristo. Tem outra notícia para dar para você. É uma maldição o seu dinheiro, se você não ser um servo fiel e verdadeiro de Cristo. Ele vai ser um peso eterno no seu julgamento. Mas quando você é fiel e verdadeiro, o Senhor pode te abençoar. Porque a palavra também diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. E a riqueza espiritual, ela pode te trazer alento material. Mas isso não é uma regra de vida. Porque às vezes, quanto mais pobre nós estamos, mais próximos de Cristo nós estamos. Porque o dinheiro, irmão, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós precisamos ser servos muito crescidos em Deus, ter muita maturidade para lidar com o dinheiro, porque o dinheiro, ele corrompe. Porque um servo de Deus, ele não é apegado a coisas materiais. Então é meio que quase impossível ele ficar rico. Porque sempre tem alguém passando necessidade para nós ajudar. Sempre. Não se esqueça disso. Sempre tem alguém passando necessidade. E um dia nós vamos ser julgados.
Mas, irmãos, em Éfeso eles tinham tantas distrações, né? Hoje não temos tanto, né, Thaís? Irmãos, as distrações se multiplicaram. Satanás, ele não brinca na sua guerra, no seu serviço. Cada vez mais as tentações têm se multiplicado. Cada vez mais os falsos mestres, os exercitados na avareza, eles estão dia e noite se exercitando para tomar o dinheiro das pessoas ou para ficarem ricos. Então a motivação da sua vida não é mais ser um servo de Deus, ter uma vida com o Senhor, crescer na graça e no conhecimento. A motivação agora virou ficar rico. E, irmãos, Satanás, ele é perito. Ele faz um mestre certinho, conforme a cobiça das pessoas. Por isso eles se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, se você quer ficar rico, ele vai botar um mestre bem desse jeitinho para você, para te levar de mal a pior, para você estar indo cada vez mais regredindo na fé. Nossa, irmãos, lembre-se, a igreja é a única fonte de luz que esse mundo tem. Você já esteve numa escuridão, num mato sem luz? Eu já tive. Certa vez eu estava no mato com uma pessoa e só ela tinha luz. Ah, não. Júnior, eu não queria nem saber para onde ele ia. Eu só queria estar perto dele. Sabia? Porque quando ele apagava a luz, o breu é tão grande que você não sabe, não vê nem o que está a 30 centímetros de você. Você fica assim. Aí a pessoa acendia a luz, não apaga mais essa luz, por favor, e corria lá para perto dele. Assim é a igreja, irmão. A igreja é a única fonte de luz que nós temos. Corra para perto dela. Não se afaste da igreja, porque a igreja é a verdade de Deus nessa terra. E é na verdade de Deus que nós vamos nos descontaminando desse mundo. Por isso agora nós vamos conhecendo as realidades espirituais que vai descontaminando o crente, o processo de purificação dos santos. Nós somos santos, estamos sendo santificados e seremos ainda santificados. É isso que a Bíblia diz. Eu já sou santo, irmão. É? O santo que compra e não paga, o santo mentiroso, o santo adúltero. Irmãos, todos nós estamos num processo de descontaminação do mundo. E para isso, nós precisamos reconhecer aqueles que Deus tem nos colocado em nosso caminho para estar nos ajudando. Eu sempre falo para o Juca que foi um milagre nós se conhecer. Como que nós nos conheceríamos? Ele lá em Santos, eu aqui em Joinville. Como, irmão? Como nós iríamos nos conhecer? E olhando para cada irmão, vejo cada testemunho. Estamos cheios de testemunho. O milagre que o Senhor fez para estarmos unidos e andarmos juntos. Mas não é fácil, não. Nós somos truculentos, nós somos bravos. Todos nós estamos passando por um processo de aprendizado. Aliás, o irmão Delcio falava que todo cristão deveria vestir uma camisa dizendo assim: cuidado, aprendiz. Ou tenha cuidado comigo, aprendiz. Assim como os carros de autoescola diz: cuidado, mantenha a distância. Esse aqui é um novo habilitado, ou está sendo habilitado. Ele está num processo de aprendizado ainda. Mantenha a distância. Nós precisamos, irmãos, entender que todos nós, aqueles que às vezes parecem um pouco mais espirituais, às vezes são aqueles que precisam ser mais trabalhados. Todos nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. E para isso, nós contamos conosco. Por isso que o universo religioso nos atrapalha tanto. Porque nós já reunimos há mais de 13 anos. E muitas vezes, alguns irmãos não conseguem deixar aquele costume religioso que tem dentro de si. Porque o desprogramar
é pior do que você ensinar do zero. Você precisa desprogramar tudo que você foi programado. Assim como Moisés, ele passou 40 anos no Egito, não passou? O que o Senhor teve que fazer com ele? Levar ele 40 anos no deserto. Para quê? Para desprogramar tudo que ele tinha sido programado no Egito. E quando ele vê o Senhor na sarça que arde, ele tem as alpargas nos pés. As alpargas egípcias. Um par de alpargas, daria para comprar 4 escravos. Mas ele ainda, passando tantas coisas que ele passou no deserto, ele ainda tinha aquilo nos pés, né? E o que o Senhor falou para ele? Para aí, tu não vai poder entrar aqui nem com isso aí. Isso aí que tu estava guardando com tanto carinho, que é, às vezes, os nossos pensamentos que nós não queremos deixar de lado, né? Muitas vezes são coisas que nós dissemos, irmão, nessa área eu não quero que o irmão toque. Irmão, isso é as alpargas dos seus pés, que você não vai conseguir entrar na plenitude de Deus se você tiver essas coisas com você. Essa área é uma área particular minha, irmão. Amém? Amém. Mas você não consegue entrar se não tirar essa área de você. Irmão, eu não consigo, servir os irmãos. Eu não consigo ser atuante na obra. O que você precisa deixar na sua vida? Eu sei o que eu preciso deixar na minha. E você sabe o que você precisa deixar na sua. Todos nós temos algo que precisamos deixar para trás. E Moisés era os chinelos dele. E aquele fogo ardia a sarça e não se consumia. E o Senhor fala com alta voz para ele: Moisés, tira esses chinelos dos teus pés. Nossa, irmão, às vezes o Senhor tem falado tanto para nós, né, Marcelo? Mas você precisa deixar isso, irmão. Você precisa deixar de fazer isso. Todos nós. Eu dei vários exemplos. Nós precisamos deixar tantas coisas, mas nós não queremos deixar essas coisas de lado, porque são coisas que nós amamos, que nós queremos. São as coisas que nós temos colocado à frente do Senhor Jesus. E o Senhor precisa de uma entrega total nas nossas vidas. Por isso que o Senhor diz assim: Efésios, capítulo 4, verso 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, no sentido que no trato passado vos despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O novo e o velho homem. O velho homem é tão atuante em nós, né? Nós não queremos deixar o velho homem. Os cidadãos de Éfeso não queriam deixar o velho homem. Era tão bom negociar, ganhar dinheiro, estar comerciando. E isso era tão bom que tomava todo o tempo dos irmãos. E os irmãos agora não tinham mais nem tempo para estar reunindo, estar estudando a palavra, porque o negociar é bom, o comércio é bom, a cultura é boa, a religiosidade é agradável. Eu preciso passear, a cidade era linda, era uma das 7 maravilhas do mundo. No sentido que ao trato passado vos despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E agora? E vos renovais no espírito do vosso entendimento. E vos revesti do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós somos filhos da verdade. E nós temos o engano do mundo, o engano de Satanás. E é um engano tão forte
Essa semana nós estudávamos o livro de Romanos em casa, eu, a Rissa e a Amanda, e nós lemos o capítulo 1 e um pouco do capítulo 3. E eu explicava para a Amanda que Paulo, ele fez esse livro com tanta graça do Espírito Santo, que é como se ele fizesse um jornal, e no jornal, a primeira coisa que você vai ver é uma má notícia, a maior tragédia do mundo, você vai estar estampada no jornal, aquilo vai chamar a tua atenção. E a maior tragédia é que todos nós somos corrompidos. Leia o capítulo 1, 2 e 3 de Romanos. Essa é a notícia. Como a um só se extraviaram. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Não, irmão, não há. Não há bom. Por isso que quando foram ao Senhor Jesus dizer bom mestre, o Senhor diz bom. Quem é bom? Bom é o Pai que está no céu. Nossa, aquele meu amigo é tão bom, ele é muito bom, irmão, para te afastar de Deus. Bom é quem está com a luz, quem está com a lanterna. Na escuridão existe alguém com a lanterna, e essa lanterna está na mão da igreja, do povo de Deus. Se aproxime da lanterna, porque na escuridão há muitos perigos, irmão. Na escuridão da noite há muitos perigos. Muitas coisas podem estar nos afastando. E nós estamos vivendo uma guerra. E o engano está aí. E se você ler vamos ler Romanos capítulo 1, verso 28, para encerrar já, irmãos. Leia o capítulo 1 em casa e você vai entender o porquê da depravação humana. O porquê que hoje os homens estão na situação que eles estão. Porque há um castigo de Deus. Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Não despreze o conhecimento de Deus, irmão. Capítulo 1, verso 28 de Romanos diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldades, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, as ordenanças de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja, vou usar um exemplo bem prático hoje para nós. Hoje, o homossexualismo ele está sendo aprovado pela nossa era. Se você diz que você é contra, você é um homofóbico. O que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando transformar uma mentira em verdade. Por quê? Porque eles, conhecendo a sentença de Deus, eles são passíveis de morte. E os que tais coisas praticam, não somente as praticam, mas eles aprovam os que assim procedem. Então, ser dessa maneira hoje é aprovável, é bonito, porque assim o mundo diz. E hoje eles transformam a mentira em verdade. E eles estão cheios de falsos mestres.
Hoje você tem até irmãos que se reúnem em torno das Escrituras, que aprovam isso, porque eles iriam aprovar isso. Nós já sabíamos disso. Isso não é novidade, que eles aprovariam o erro, aprovariam as coisas mundanas, aprovaria a avareza, a prostituição, a lascívia, a todas essas sortes de coisas. Por quê? Porque eles não querem saber de Deus. Eles querem matar Deus. Porque sem Deus não há regra. Mas, irmãos, o Senhor é um fogo consumidor. E nós estamos encostando nisso, irmãos. Nós estamos como os moradores de Éfeso. Nós estamos no meio dessa putrificação toda. Nossos filhos encostam nisso nas escolas. E é pregado nas escolas que isso é certo, porque eles são obrigados a aprovarem essas coisas. Aí quando você tem um problema com o seu filho, vou mandar meu filho para um psicólogo. Primeira coisa que o psicólogo vai fazer é fritar a mente do seu filho. Vai dizer que você está errado, que você foi criado de um outro jeito, que hoje a psicologia explica muitas coisas, que ele precisa ser livre, ele precisa ser feliz, ele precisa ser isso, aquilo. Então, se alguém tem alguma dificuldade com alguma coisa, por quê? Porque nós temos o velho homem dentro de nós somos cheios de dificuldades. Nós passamos por provações que nós temos vontade de, Mas nós precisamos conter o nosso eu e nos revestir do novo homem. Mas daí o nosso filho vai para o psicólogo. Aí o psicólogo vai dizer, não, meu filho, isso é certo. Veja bem, o seu pai foi criado de outro jeito, de outra maneira. Isso é certo. Quem disse que é errado? Existem tantas pessoas boas no mundo que são assim. Como isso está bonito hoje. Os maiores filósofos eram. Os maiores artistas também eram. As pessoas mais inteligentes também eram. Então os nossos filhos são bombardeados com o inferno. E nós estamos brincando ainda, irmão. Veja, corra atrás de quem está com a lanterna, irmão. Do homem que está com a luz na mão. A igreja é a única luz que esse mundo tem. Que o mundo está totalmente corrompido. Nós estamos vivendo a pior era desse mundo, a pior desgraça desse mundo. Eles querem corromper a verdade por mentira. Eles fazem da verdade a mentira. E a desgraça da humanidade eles transformam em verdade. Corra, se apegue com a igreja de Deus. É só na igreja que nós resistimos à porta do Hades. Amém? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra quem? Contra você sozinho? No psicólogo, com seu filho? Não, irmão. Você se torna uma presa fácil para as portas do Hades. E nessas portas existe todo tipo de criatura que você não pode nem imaginar. Se apegue com o Senhor Jesus. Se apegue com Cristo. Todos nós conhecemos pessoas que estão sendo vítimas das portas do Hades. E às vezes não, com certeza, você é a pessoa que tem a luz para ajudar essa pessoa. Seja luz, dê testemunho. É difícil, nós somos uma bola de carne, como dizia um amigo meu. Se indicar com nós já estamos pegando fogo, irmão. Nós somos como João, era o filho do trovão. Queria mandar descer fogo do céu e consumiam centenas de pessoas. E no final da vida, João era o apóstolo amado, o irmão que mais falou de amor, que mais foi transformado. Por quê? Porque nós estamos sendo edificados, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Todos nós juntos, estamos passando por esse processo. Que o Senhor nos ajude. Todos nós. Amém? Para que a tua verdade habite em nós.